O aramaico ainda é falado nos dias atuais? Yeshua falava hebraico ou aramaico? Vamos tirar todas essas dúvidas que pairam na mente de muitos ainda. Acompanhe o vídeo conosco até o final. Qual a diferença entre o hebraico e o aramaico? Para começarmos de maneira bem simples, é importante ficar claro que são dois idiomas diferentes. O hebraico é um idioma e o aramaico é outro idioma. O hebraico é a língua dos hebreus e o aramaico é a língua dos arameus. O livro de Bereshit fala de um homem que se chamava Shem, ou Sem, de onde vieram os semitas. Shem tinha um filho chamado Eber e um outro chamado Aram. De Eber vieram os hebreus e a língua hebraica. De Aram vieram os arameus e a língua aramaica. Logo, o povo hebreu é conhecido de todo o povo de Israel. Já os arameus, os filhos de Aram, eram um povo que viviam na região da Síria, pois o país é chamado de Aram no texto bíblico, em hebraico é traduzido para outras línguas ocidentais como Síria. A língua dos arameus, ou aramaico, acabou tomando conta de toda a região do Oriente Médio no mundo antigo. Hoje em dia, a língua predominante no Oriente Médio é o árabe. Antigamente era o aramaico. O aramaico era falado pelos babilônios, pelos sírios, pelos assírios, por todos os povos naquela região, com diferentes dialetos. Inclusive, os Yehudins, depois do exílio babilônico, acabaram deixando de falar o hebraico e adotando o aramaico, que era uma língua universalmente falada na região. O aramaico é bem parecido com o hebraico. É mais ou menos como se fosse o português e o espanhol. Você que é brasileiro, português ou de outro país falante da língua portuguesa, mesmo que não fale o espanhol, você consegue reconhecer bastante coisa do idioma, porque são línguas irmãs. O hebraico e o aramaico são mais ou menos assim. São línguas semelhantes que possuem a mesma raiz, talvez não tão semelhantes como o português e o espanhol. Mas vale o exemplo, o hebraico e o aramaico também são línguas irmãs. Hoje em dia, o hebraico é a língua oficial do Estado de Israel e é falado pelos israelenses. Já o aramaico, hoje em dia, apesar de não ser uma língua oficial de algum país específico, ao contrário do que alguns pensam também, não é uma língua morta. O aramaico ainda é falado como língua nativa dos vários povos, e comunidades tradicionais na região do Oriente Médio. Vários dialetos diferentes do aramaico, de maneira que nem sempre um grupo de falantes do aramaico entende o dialeto falado por outro grupo. O aramaico também é usado como língua linguística para muitos cristãos no Oriente, nas igrejas de tradição siríaca. Também aparece em alguns trechos na liturgia judaica, como a famosa oração do Kadish, que é feita em aramaico. O aramaico é também a língua do Talmud, importante literatura judaica. Mas afinal, em qual língua foi escrito a Bíblia? Em hebraico ou aramaico? A Bíblia hebraica, conhecida no judaísmo como Taná, foi escrita praticamente toda ela em hebraico, conforme já falamos em alguns outros vídeos. Mas alguns poucos capítulos são exceção, apenas alguns capítulos no livro de Daniel e o livro de Ezra foram escritos em aramaico. Uma observação importante é que o aramaico usado atualmente é geralmente escrito com o alfabeto siríaco, que é um alfabeto com aparência bem diferente do alfabeto hebraico. Mas o aramaico usado na literatura judaica, inclusive na Bíblia hebraica, é escrito com as próprias letras hebraicas. Isso quer dizer que quem sabe ler hebraico é capaz de ler os textos bíblicos dos livros de Daniel e Ezra escritos em aramaico também. E quem entende o hebraico possivelmente também vai entender muitas coisas desses textos em aramaico. Sabendo o hebraico, não é difícil aprender o aramaico do livro de Daniel e de Ezra. Afinal, são poucos capítulos apenas, poucos textos para estudar. E a Brit Hadashah, em que língua foi escrita?
é outro assunto que também já discutimos em outras oportunidades. A Brit Hadashah foi escrita em aramaico, sendo esta a posição aceita como consenso por boa parte dos teólogos e acadêmicos. Assim como os cristãos no Ocidente defendem a primazia do grego, há igrejas cristãs no Oriente, como a Igreja Ortodoxa Assíria, por exemplo, que defendem a primazia do aramaico. Essa ideia foi defendida pelo autor cristão assírio George Lamsa. A versão aramaica da Brit Hadashah faz parte da Bíblia siríaca, que é chamado de Peshitta, e é a Bíblia oficial das igrejas de tradição siríaca. O texto dessa versão bíblica não é escrito como um alfabeto hebraico, mas com o alfabeto siríaco. Independentemente da controvérsia, essa versão aramaica da Brit Hadashah é uma versão bastante antiga e importante, sendo muito valiosa para os estudiosos. Qual era a língua que Yeshua falava? No tempo de Yeshua, a língua falada em Israel era o aramaico, conforme foi dito depois do exílio na Babilônia. Os Yehudins adotaram o aramaico, que era a língua falada em todo o Oriente Médio. Então Yeshua, assim como todos os judeus que moravam em Israel na época, conversavam em aramaico. O hebraico era usado apenas na liturgia, nas sinagogas e no templo. Algumas pessoas me perguntam sempre: o aramaico ainda é falado hoje? Em que língua falava o Messias? Está aí para você, explicado e detalhado. Desejo que o Eterno abençoe você com um abrahá especial, Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Shalom lekulam, ve shalom tzadikim.